E uma nova lei altera a idade mínima para que crianças e adolescentes possam viajar desacompanhados dos pais. A repórter Luciana Gaviria tem todas as informações. Luciana, quais são as alterações do ECA para viagens nacionais? Bom dia, Lu. Bom dia, Edivaldo. Olha, foram várias as modificações sofridas, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. São mudanças importantes, Edivaldo, para diminuir a vulnerabilidade de crianças e também dos adolescentes. Sobre este assunto, eu vou conversar com o juiz Jorge Alexandre, que vai explicar para a gente, no caso das viagens nacionais, o que mudou em relação à faixa etária, já que agora tem, claro, sempre houve o pedido da autorização, mas mudou a faixa etária? Sim, mudou a faixa etária. Antes eram crianças até 11 anos e 11 meses, ou seja, menos de 12 anos de idade, elas não poderiam viajar sem autorização. E a partir dos 12 anos, poderia o adolescente viajar sozinho, sem autorização dos pais ou sem autorização judicial. O que mudou hoje foi que, na verdade, a partir dos 12 anos até 15 anos e 11 meses, ou seja, menos de 16 anos, elas não podem mais viajar sozinhas sem as devidas autorizações. Essas autorizações, de que forma elas são concedidas, o que é necessário? A criança ou adolescente até 16 anos que vai viajar acompanhado de avós, dos pais ou de irmãos e tios, parentesco até o 3º grau, ela pode viajar sem autorização nenhuma, desde que comprovado documentalmente que seja parente. Que tem esse grau de parentesco. Assim, se for viajar sozinho, precisa de autorização judicial. Se for viajar com terceira pessoa, maior de idade, mas que seja estranho, que não seja parente, basta um dos pais fazer uma autorização reconhecida, firma no cartório, que a pessoa pode viajar. Ou seja, sozinha, a criança ou adolescente até os 16 anos só pode viajar mediante autorização judicial. Houve modificação também em relação a viagens internacionais? Não, a viagem internacional ela continua mais rígida, não houve nenhuma modificação. O que acontece é que na autorização na viagem internacional, ela precisa da autorização dos dois pais, tanto do pai como da mãe. Ou seja, você não consegue viajar sozinho, só com autorização do pai ou da mãe. E tudo isso em benefício de proteção à criança e adolescente. Caso essa criança ou adolescente consiga embarcar, seja por via terrestre ou aérea, e depois descobrir de alguma forma, através do trabalho de fiscalização, que está sem essa documentação ou sem autorização, existem sanções tanto para as empresas quanto para a família? Como é que ficou isso? Sim, existem sanções previstas no ECA, inclusive com multas administrativas para as empresas. Por isso que a ANTT e a ANAC, elas batem muito duro, elas investem, elas levam essas informações às empresas, justamente para que as empresas não permitam que essas crianças e adolescentes viajem sem as devidas autorizações. Porque a multa, administrativamente, ela é muito pesada. Ou seja, justamente para inibir esse tipo de coisa. Qual a orientação para as pessoas que estão no interior do estado, o local para conseguir autorização? No interior do estado deve procurar o fórum. Se o fórum tiver vara especializada da infância, na vara especializada da infância. Se for um fórum menor nas comarcas de primeira instância, é direto no fórum mesmo, que é um juiz só. Lá eles preenchem, tem todo um formuláriozinho que preenche, a pessoa deve levar o documento, deve levar a passagem, para onde que ela está indo e tal, e aí é autorizado pelo juiz. Por que foram necessárias essas modificações, que acabam trazendo um pouquinho mais de rigor? Na verdade, com a tecnologia, com o crescimento das mídias sociais, do acesso que a população tem, e principalmente os jovens têm a essas mídias sexuais, hoje em dia tem sites de encontro, de tudo, essas crianças e adolescentes nós estão vulneráveis. E vulneráveis a quê? Vulneráveis a serem iludidas e aí captadas pelas pessoas com má intenção, e vários adolescentes podem ser induzidos e levados a serem transformados em sofrerem abusos sexuais, abusos psicológicos. Então, em virtude disso, na verdade, que o governo quis, na verdade, com essa criação, com o endurecimento do ECA, para proteger, de que elas não vão. Porque apesar de ela ter 13 anos, 14 anos, e uma idade hoje que talvez
diferente de tempos antigos, só que elas ainda são criança, né? Elas são na sua essência, elas ainda são crianças. Então elas são muito imaturas ainda, elas não têm ainda um certo discernimento para o certo e para o errado. Só para a gente repassar, então, para ficar bem claro, né, para os pais, para os responsáveis, quando é necessário que uma criança de até 12 anos, né, tenha autorização judicial? Até 12 anos, viajou sozinho, precisa de autorização judicial. Até 12 anos, viajar sozinho não tem jeito, tem que ter autorização. De 12 a 16 anos, a menos de 16, a 15 anos e 11 meses. Ela precisa, se for viajar sozinha, precisa de autorização judicial, que vai ser requerida por um dos pais ou responsável. Se ela viajar com familiares, avós, tios, irmãos, ela pode, desde que comprove o parentesco. Detalhe, não pode primo. Porque primo já é parente em 4º grau, então é só até o 3º grau. Porque as pessoas às vezes confundem e acham que o primo pode, que é o primo de 2º grau. Não existe isso. O primo é parente em 4º grau, então ele não pode viajar sozinho com o primo. Ele pode ir com o irmão, com tios ou com os avós. Avós, bisavós, enfim. Só que... E aí ele precisa de uma autorização como? Aí ele não precisa de autorização. Se ele for viajar com uma terceira pessoa, uma pessoa estranha, um dos pais pode autorizar com firma reconhecida em cartório. Faz a autorizaçãozinha, vai no cartório, reconhece firma, pode viajar tranquilo. Agora, sem autorização, sozinho, não tem jeito. Ok, obrigada então pelas informações. Bem, Edivaldo, então essas são as orientações importantes, né, justamente para diminuir aí o risco de vulnerabilidade de crianças e adolescentes. Eu volto com você aí no estúdio.